Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje é a nossa 12ª live, fechando essa série de lives aí para o teu despertar de 2022. E na live de hoje a gente vai falar como você consegue manifestar, né, o melhor ano de 2022, né? Então, como de fato será o seu 2022, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no dia de hoje, gente. Já com tudo aí, fazendo a nossa preparação final para o nosso evento que vai acontecer amanhã à noite, né? No dia 22 de dezembro, às 19 horas, nós vamos nos encontrar aí. Aí, é claro, é um evento fechado, né? Então, essas 12 lives vêm bem de encontro como uma preparação para esse nosso encontro de amanhã. Acho que meu batom ficou meio estranho aqui, né? Então, é isso, gente. O pessoal vai chegando, sejam todos muito bem-vindos aí. O Instagram também continua avisando. Então, o pessoal vai chegando aqui, na nossa live de hoje, certo? E como vocês estão? Aí também, né, hoje acaba sendo, gente, a nossa última live do ano de 2021, né? Um ano que eu tive bem presente aqui com vocês, claro que não nesse Instagram, esse Instagram é novo, né? Mas no Instagram antigo eu tive bastante presente aqui com vocês, participando, então, de diversos momentos em que eu trouxe, né, que a ideia foi trazer aí, como se diz, bastante consciência, né, gente? Enquanto você não expandir a sua consciência, enquanto você não perceber, enxergar de verdade, sabe? De verdade o que tá acontecendo à tua volta, tua vida vai continuar bastante complicada, né? E, infelizmente, tem inclusive pessoas que, né, estão fazendo também trabalho de cura, passando as suas mensagens, mas elas ainda estão dormindo. E pode parecer estranho dizer isso, mas infelizmente isso é verdade, tá? Que você observa e percebe na forma como a pessoa coloca determinadas coisas, né? Tudo vai também de encontro, né, gente, às crenças, né? Como aquilo ali é apresentado e como aquilo ali vem se apresentando ali naquele momento. Deixa eu ver aqui, tô com a boca toda estranha. Vamos começar, gente? Vamos começar a falar sobre o assunto de hoje, de fato, tá? Como vai ser, então, o teu 2022, né? E o que vem aí pela frente nesse ano de 2022, tá bom? Então, uma das questões que eu separei para conversar com vocês aqui nesse tema de hoje está relacionado, né, que para mim é uma coisa muito óbvia, lógica, mas talvez para algumas pessoas elas ainda estejam acordando e percebendo sobre isso. Bem-vindas todo mundo que está chegando. Então, uma das coisas, né, que pode parecer lógico para algumas pessoas, mas que para outras talvez não, é que como o teu 2022 será, vai depender totalmente, exclusivamente das tuas ações. De como você vai se comportar diante das situações, diante das pessoas, né? Diante dos fatos de fato, né? Que se apresentem na sua vida, tá? E as tuas ações, você tem duas possibilidades sobre as tuas ações. Ou você vai agir de impulso, né? Sem nenhuma programação, sem nenhum planejamento. E, por um lado, isso pode até ser interessante, porque você vai estar explorando a tua flexibilidade e adaptabilidade com relação ao que vem na tua vida, tá? Então, realmente, isso é um tipo de até exercício bastante interessante de a gente saber como a gente vai lidar e como a gente vai flexibilizar com aquilo que aparece na nossa frente, tá? Então, ok, isso é uma possibilidade, né? A outra possibilidade, se você estiver agindo por impulso, é você praticamente colocar os pés pelas mãos, porque você nem sabe bem
aquilo que está acontecendo à tua volta. Então você tá, na verdade, não é nem somente agindo, mas é reagindo, né? É como se fosse uma autodefesa, se defendendo de algo que está ali se apresentando, que está ali acontecendo, tá? Então, nesses dois quesitos de como você vai agir, é que você tem que refletir qual é a forma que você gostaria de agir, né? Porque assim, quando se fala em agir no sentido de por impulso e tudo mais, ok, pode ser interessante, porque eu acho que já te coloca aprendendo e flexibilizando quando você pode estar até numa situação mais delicada, numa situação justa ali de alguma coisa que você tenha que resolver, e aí você tem que tomar uma decisão, alguma coisa repentina e não sabe bem como fazer aquilo. Então, ok, exercitar isso, você ter esta possibilidade na tua vida, porque você já aprendeu a agir dessa forma, é interessante, mas essa sendo a forma de primeira escolha, não me parece ser a melhor alternativa. Por quê? Porque você vai viver basicamente reagindo sem nem perceber direito o que está acontecendo em volta, sem se programar, né? Por quê? Porque a outra alternativa com relação às questões que dependem de você, né? Que na realidade tudo depende só de você. Então não adianta você xingar o coleguinha, você colocar a culpa no teu pai, na tua mãe, não adianta fazer isso, né, gente? Por quê? Porque na realidade você tá todo o tempo responsável pelas suas próprias ações. Só você é responsável pelas suas próprias ações. Quando você começa a entender isso, você começa também a se libertar, porque você tem a compreensão mesmo e a consciência de que você mesma ou você mesmo te tiram do buraco onde você também se enfiou, né? Porque se você tá numa situação bem complicada, foi você que se colocou nessa situação complicada, tá? Então, da mesma forma, vem tudo com relação a como vai ser o teu ano de 2022. Aonde que você andou se colocando em 2021? Você se colocou num buraco, você foi pro mundo para agir, para fazer as coisas, como você foi se comportando, entende? Então, além de agir, uma outra questão, que se tudo depende das tuas ações, e tudo depende do teu planejamento. Então também vai depender de como você vem se planejando. E aí fica, né, essa reflexão, se você tem se planejado, se você tem organizado as coisas na tua vida. E às vezes assim, né, eu vejo algumas pessoas comentarem comigo e trazerem isso em consulta mesmo, tanto de nutrição quanto da estruturação emocional, que é assim, né, no sentido de a pessoa tá ali meio perdida, não conseguir ter uma regra de horário, não conseguir ter uma rotina que consiga cumprir o que seria o proposto para aquela rotina, para aquele horário, né? Então eu vejo muitas pessoas trazerem esse tipo de situação, ou seja, é algo que acaba sendo comum, mas que a gente tem que cuidar um pouco. Por quê? Porque o mínimo de planejamento vai fazer com que o teu dia, né, seja produtivo. Consequentemente, se você tem de segunda a sexta-feira, né, dias produtivos, você finaliza uma semana olhando para trás daquela semana como uma semana que foi produtiva. E tudo isso tem a ver com como você vai ter, né? Como vai ser o teu ano de 2022, que é o título do nosso encontro de hoje. Porque dependendo como você vai fazer isso, né? Como você vai agir no teu dia a dia, você vai ter resultados mais rápidos ou mais lentos, né? Então você tem que analisar muitas vezes o que tu quer pra tua vida. A gente falou muito sobre isso ontem, mas quando tu define o que tu quer pra tua vida, é assim, quanto tempo tu quer resolver aquilo, né? Esse ano de 2021, né, vou contar uma questão minha. Esse ano de 2021, eu decidi fazer uma formação, né, alguns estudos de física quântica, de um conhecimento que eu já conhecia, mas eu não tinha me aprofundado, tá? E aí eu decidi que eu tracei ali uma estratégia, literalmente, né,
para fazer aquele estudo, né? Então era um curso, então eu tracei ali uma estratégia de que eu tinha que acabar aquele curso, aqueles estudos em 2 meses, eu acho que foi o tempo que eu determinei. Só que era muita coisa, gente, para estudar. Então, assim, eu me programei de uma maneira que podia chover canivete, faça chuva, faça sol, como se diz, né, na expressão popular, mas você vai cumprir aquilo, né? Então, assim, não importava se era sábado ou domingo, sábado e domingo estavam incluídos nos meus estudos naquele momento. Por quê? Porque eu simplesmente me determinei, decidi, que a gente falou muito sobre tomar decisão ontem, né? Então eu simplesmente me decidi que eu queria, então, realizar aquilo ali na minha vida, queria manifestar aquele desejo, aquele sonho, que até foi o tema de ontem. Então eu primeiro decidi, e depois que eu decidi, eu tracei um planejamento estratégico para que eu conseguisse concluir naquele tempo. E tem mais, durante o andamento daquele processo, que eram 2 meses a princípio, eu ficava monitorando. Então eu ficava observando e vendo se eu estava cumprindo qual era o proposto, para ver se eu não ia atrasar a proposta final, né? E isso é legal. E isso já te dá caminho quando eu te faço essa pergunta da live de como vai ser o teu 2022. Porque o teu 2022, ele vai ser de acordo com as estratégias que você traçar, mas não só a tua programação. Porque como eu já disse, que até o Imersão Desperte Seu 2022, que é o nosso evento que vai acontecer amanhã, eu já comentei em stories, em algumas coisas aí, quem assistiu, o seguinte, que é justamente porque a gente precisa acompanhar o processo. Não é simplesmente você sentar por um momentinho do teu final de ano ali em dezembro, você escrever algumas coisas que você quer pro ano que vem. Dia 1º de janeiro eu vou começar a fazer dieta e esse ano eu vou emagrecer. Tá, aí depois vou começar a fazer exercício físico, não sei o que. Da 10 de janeiro, 15 de janeiro, tu já largou tudo pro alto, sabe? Então, assim, gente, é uma forma de dizer, mas normalmente as pessoas largam tudo pro alto de uma maneira muito rápida. Então, só você fazer o teu planejamento, a tua organização não é o suficiente. Você precisa monitorar o teu planejamento, você precisa tá ali sempre observando. Então, lá no meu exemplo, quando eu decidi que eu queria fazer esse curso e tal, eu peguei aqueles estudos e eu comecei bonitinha, sábado, domingo também, e tudo, estuda. E eu, ao longo da caminhada, eu ia monitorando e recalculando a rota. Sabe quando tu tá usando o Waze? E aí tu entra numa rua errada e o Waze fala para ti recalculando a rota. Eu fui fazendo isso durante o percurso desses estudos lá que eu realizei esse ano, que foi março e abril. Por quê? Porque eu fui recalculando ao longo dos processos, ao longo do estudo, se com o ritmo, melhor assim, se com o ritmo que eu vinha tendo nos meus estudos, se eu ia conseguir concluir até a data final que eu tinha determinado. Então, o que a gente pode pegar desse meu exemplo? E eu consegui concluir, gente. E eu consegui concluir por quê? Porque eu fui monitorando ao longo da caminhada, tá? E, se necessário, eu ia recalculando a rota, mas de uma maneira que não impactasse no término, na meta final, que era a data final com o objetivo que eu tinha. Então, qual é o que a gente pode extrair desse exemplo para colocar aqui nessa questão de como vai ser o teu 2022? O teu 2022, ele vai ser de acordo com as tuas ações, que você tem a escolha se vai ser no impulso ou se vai ser uma ação mais organizada e estruturada. Você tem como saber como vai ser de acordo com o teu planejamento, certo? Então, esse planejamento de uma forma que ele seja feito, mas que ele seja monitorado e que você vá constantemente observando. Por quê? Pensa no caso do exemplo que eu dei, que foi o meu exemplo, que era uma situação de 2 meses. Só que o nosso ano, ele tem 12 meses, gente. E aí é que pega o problema. Por quê? Porque, como eu até dei o exemplo, as pessoas colocam metas de que eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que chega ali metade de janeiro, às vezes a pessoa já largou pro alto, às vezes vai um pouquinho mais, mas
no máximo no primeiro trimestre a pessoa já largou de mão, já nem lembra mais o que planejou. Como que eu sei isso? Porque eu não lembrava das coisas, como é que elas estavam planejadas, já em 3 meses. Em fevereiro já não lembro mais o que eu planejei. Por quê? Porque eu não monitorava. E esse ano de 2021, que eu usei uma outra forma, uma outra estratégia, que é o que eu vou ensinar para vocês amanhã no evento, eu já consegui rever as coisas de uma forma mais pontual e assertiva. Então, você precisa observar o processo, porque voltando para a questão de que, e aí, como se faz isso quando se fala em 12 meses, que é um ano inteiro? Pensa bem, hoje é 21 de dezembro de 2021, olha, 21 de 21, legal, não tinha reparado isso. Então, pensa como é que tu quer estar na tua vida daqui a um ano, no dia 21 de dezembro de 2022. Como que vai estar a tua vida lá, sabe? Ok, pensar isso, visualizar isso, você pode até conseguir. Só que para que você tenha aquilo que você quer muito, né, que tenha acontecido lá daqui a um ano, você precisa fazer um monte de processos, desenvolver várias coisas da tua vida como um todo, né? Para que você consiga chegar lá. Você precisa de diversas realizações, você precisa de muita consciência, muita consciência. Só sobre isso você já precisa ter esta consciência de que para que um ano depois você chegue fazendo as coisas, você precisa ter muita consciência do caminho, de cada passo que tu vai dar. Porque cada dia que tu acordar fora do horário, por exemplo, do horário programado, já vai impactar no teu resultado em dezembro de 2022. Por quê? Porque vai ser nos mínimos detalhes, vai ser no detalhe do teu dia a dia que você vai construir, se tu vai atingir essa tua meta, esse teu planejamento ou não. Por quê? Porque o detalhe do teu dia a dia vai construir a tua semana, vai construir o teu mês, vai construir o teu trimestre, semestre e o ano. Entende? É que nem quando eu explico dentro das consultas de nutrição, que é assim, a gente tem dentro do nosso corpo, o ser humano, ele tem trilhões de células. Cada célula é uma unidade, né? Que tem ali dentro da célula, a gente tem o que a gente chama de organelas, e essas organelas são como se fossem os órgãos do nosso corpo, tá? Do corpo humano, que tem vários órgãos. A célula tem os seus órgãos, entre aspas, que são as organelas. Cada uma tem uma função. Deu uma pausa, mas já voltou. Então, cada uma tem uma função. E essa função vai fazer com que um grupinho de células forme um tecido. Daí vários tecidos vão formar um órgão. Aí vários órgãos reunidos vão formar um sistema. Aí, vários sistemas juntos vão formar um corpo humano ou até um de um animal, de um bichinho, porque o bichinho também tem célula, tecidos, órgãos, sistemas e o corpo inteiro. Então, o teu planejamento do teu ano, fazendo essa analogia, é isso. Por quê? Porque o teu ano, ele vai estar determinado de acordo com as tuas atitudes a cada minuto, a cada segundo que você faz ou que você deixa de fazer, tá? Então, como que o meu ano vai estar em 2022 vai depender de tudo isso que a gente está conversando, que eu tô trazendo justamente para falar essas coisas mais no detalhe, porque caso você não tenha parado para pensar sobre isso, porque, gente, assim, não tô inventando a roda no que eu tô falando aqui, né? Não é uma grande novidade. Só que, às vezes, a gente, escutando algumas coisas de novo, muitas coisas vão se abrindo, né? Então, o meu papel aqui é trazer algumas coisas que possam te dar clareza. Ontem, depois da live, eu recebi alguns directs, falando, né, nossa, tu falou uma coisa muito importante pra mim, e a pessoa comentou alguma questão ali, outra pessoa trouxe uma outra informação. Por quê? Coisas que simplesmente caiu ficha pra essas pessoas, gente. Então, assim, esse é o objetivo dessas lives, esse é o objetivo dessas séries de encontros, e por isso até que eu acabei deixando gravada toda essa série, para que você tenha uma possibilidade de te dar aí starts. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas eu não posso participar agora porque eu não tenho dinheiro para participar, por exemplo. Aí é que tá justamente, se você não tem, claro, eu entendo de repente a situação, mas
Se você não tomar uma atitude, se você não souber como fazer e você continuar fazendo como você sempre veio fazendo, tu não vai mudar. Vai chegar o ano que vem, tu vai estar na mesma situação sem dinheiro para fazer as coisas que tu quer. Então depende muitas vezes de você ou aprender uma coisa nova que tu realmente já não sabia, ou relembrar coisas que tu até já ouviu falar, mas que você estava mais distanciado. E aí quando você retoma isso, você vai de encontro pro, como se diz, mais pra tua solução, vou colocar assim, né? De como que tu vai resolver essas questões na tua vida, tá? Deixa eu tomar aqui um gole de água. Deixa eu ver. Esse filtro é bom, hein? Esse filtro nem se levanta. Que eu tava ontem, quando eu bebi água, ele levanta. Gostei desse filtro. Meu olho tá um pouco mais claro do que ele é, mas é legal. Bom, então, gente... E todo brilhoso, né? Eu gosto desses filtros brilhosinhos, eu adoro. Brilhando, porque é bom, gente, sabe por quê? Porque já vai trazendo a questão toda da luz, da energia. Quem já faz as técnicas comigo sabe que eu puxo muito também para esse lado. Da gente se iluminar, da gente se banhar de luz mesmo, tá? Então, voltando aqui pro nosso tema... o como será o teu 2022 vai depender de você, ó, vou chegar bem pertinho agora, de você, ó, que está aí do outro lado da câmera me assistindo ao vivo ou me assistindo gravado depois, né? Por quê? Porque aí entra outra parte que é legal a gente lembrar, parece que ficou escuro, não? Uma outra parte que é legal a gente lembrar, que é, gente, o plantio e a colheita. Então, eu te pergunto para você refletir aí na sua cabecinha e no seu coração. Como foi o teu plantio em 2021, né? O que você fez em 2021? De que maneira você agiu com as... De que maneira você agiu com as pessoas... como você agiu com você mesma ou com você mesmo, né? Como que você foi se tratando, né? Assim, o se tratando que eu quero falar aqui é se tratando, como você foi agindo contigo mesma, sabe? Você foi gentil com você mesma ou você foi só se xingando, né? Foi mais... dura contigo mesma, sabe? Então, isso é importante que tu reflita, que tu pense, né? Você foi criando, de repente, discórdias, questões lá com as pessoas da sua família, das pessoas do seu trabalho. Então, essas coisas que foi como você foi agindo durante 2021, vai vindo de encontro e converge em como vai ser a tua colheita, né? Por quê, gente? Porque não tem como tu querer colher abacaxi se tu estiver plantando uva, não vai dar certo, né? Se você quer colher uva, você vai ter que plantar semente de uva, tá? Então, é legal a gente lembrar disso, que é outra coisa que pode me dizer assim, nossa, que óbvio, Gabriele, mas às vezes eu preciso trazer o óbvio pra cá também, né? Por quê? Porque eu tô fazendo aqui um link de diversas informações e recordando isso pra gente sempre ter consciência, porque quando eu falo que você ali nesse biografia do Instagram, né, que eu coloquei uma frase meio forte talvez, né, que eu tô aqui para te ajudar a acordar da ilusão para que você tenha amor próprio, né? Porque enquanto você não tiver consciência suficiente para que você acorde de muita coisa que é pura ilusão, você vai continuar preso numas picuinhas com escassez, com coisas pequenas à tua volta. Enquanto isso, tu não tá livre e desperta para crescer. E
para pensar, tu nasceu e tu tá aqui e tu tem uma missão. Então, tu não tá aqui a passeio. Então, tu tem aí não só o potencial de crescimento, mas deve crescer, porque o universo está constantemente crescendo e evoluindo e não estagnado. Então, se você tá muito querendo ali ficar no confortinho ali, no teu momentinho, bem tranquila, que ninguém te incomode, e tu tá ali, agora tá tudo resolvido, porque agora eu já comprei minha casa, eu já tenho minha casa, meu carro, meu apartamento, tudo que eu já tenho, já tá tudo ótimo. Tô aqui de boa na lagoa, né, como diz. Pois é, só que acontece que vai chegar uma hora que o universo vai te dar uma cutucadinha, porque não tem inércia no universo, não tem nada parado, estagnado no universo. Tudo está constantemente em movimento no universo. E se você não se movimentar, o universo vai te fazer assim e vai te dar umas chacoalhadas e te dar umas movimentadas, entendeu? Gostaram? É com Ai, gente, como é que se diz? Encenação e tudo, já vou virar atriz aqui, não tô brincando, a atriz não tem muito jeito não, meu jeito é pra isso aqui mesmo que eu tô fazendo, que é ajudar a acordar aí o povo. Vamos lá, acordando o povo, vamos acordando. Aí é que tá, né, porque aí a gente vai ajudando o povo a acordar, né, a galera vai acordando, e aí a gente tem que ajudar o coleguinha a acordar, o coleguinha que tá lá preso nas ilusões e que ele acorde, né? E aliás, a gente tá vivendo um momento muito propício para isso, né? Agora ou nunca, né? E isso também vai vir de encontro com o teu ano de 2022. Por quê, gente? Porque um outro ponto que eu separei para falar aqui para vocês é sobre a questão de, então, como vai ser o teu 2022, também tem a relação com o ano que a gente tem no ano que vem, né? Por quê? O ano, ele é regido astrologicamente por um dos planetas, tá? E numerologicamente, ele tem também a fluência e a regência de um número. Então, são dois lados, né? São duas formas que a gente pode olhar o ano de 2000, o ano que entra em vigor, tá? Com relação à parte astrológica, no ano que vem, né, a gente vai ter Mercúrio como planeta que vai estar ali regendo, né, o nosso ano inteiro de 2022. Relacionado à astrologia, né, existe o ano novo astrológico, e o ano novo astrológico ele começa em Áries. Então ele começa lá em 20 de março, tá? Então, por isso que se fala, né, que o ano novo astrológico, ele só começa lá em março. Por quê? Porque ele começa com o primeiro signo do zodíaco. E o primeiro signo do zodíaco é Áries. Áries é o primeiro, é aquele que tem aquela energia de único, de primeiro, de eu vou lá e faço. Ele tem a energia até do guerreiro mesmo, né? De que vai e faz, tá? Ok. Então, é ali, de fato, que você vai ter o início da energia para o ano de 2022 com relação ao Mercúrio, que é o regente do ano, astrologicamente falando, tá? Gabriela, então quer dizer que agora 31 de dezembro já não tem essa energia não propriamente dita, gente, mas você tem ali a oportunidade de quase 3 meses, 2 meses e meio mais ou menos, de você se preparar para que você receba e consiga entrar com mais fluência nesse ano de 2022, que é regido por Mercúrio. Por quê? Porque você precisa alinhar muito a tua energia com a energia desse planeta, que é o regente do ano. E como que é Mercúrio, gente? Mercúrio, ele é um planeta que ele é mais próximo do Sol que a Terra, tá? Então, ele tem uma energia muito... a característica principal dele é mental, né? Então ele tem uma energia muito do ar, do mental, tá? Ele é um aspecto de ar dentro do mapa astrológico. E Mercúrio, ele tá muito relacionado à inteligência, às coisas rápidas, à educação, à tecnologia. Mercúrio está relacionado a tudo isso. Então é um ano que no mundo, por exemplo, a gente pode ver muito sobre novidades relacionadas à parte de educação,
relacionada à parte de tecnologia, alguma coisa muito nova, as coisas acontecendo de uma forma muito rápida. É um ano que ele tende a passar de uma forma mais rápida, porque ele vai levar essa energia rápida de Mercúrio, né? O Mercúrio é o mundo das ideias, né? Então, Mercúrio ele tem muito essa energia de ter boas ideias, boas trocas de ideias. Então Mercúrio carrega dentro dessa energia desse planeta muito fortemente isso, desse mundo mental, né, desse mundo das ideias. E aí que Mercúrio também está muito relacionado à inteligência, de fato, tá? Então, quando a gente pensa, né, como vai ser o meu ano de 2022, que é o nosso tema, que todo tempo eu tô repetindo, isso vai depender de como você lida, por exemplo, com tudo isso que eu acabei de dizer sobre Mercúrio. Como você lida com as suas ideias, como está a sua inteligência, você está agindo como uma pessoa inteligente, você está sendo inteligente com relação a tudo que você se comunica e que você interage ao seu redor, ou não, ou você está preferindo muitas vezes não enxergar e não acordar da ilusão, como eu estava falando, de que a gente tem que acordar da ilusão, de não enxergar a ilusão que muitas vezes é colocado, né, como quase que quase como um show de ilusionismo, que muitas dessas coisas que a gente está vivendo é isso que está acontecendo. E aí eu te pergunto, você está acordada ou acordado para enxergar isso? Ou não, você tá ali na dualidade, na polaridade, né, em cima do muro, ora torcendo para um lado, para o outro. E você precisa descer desse lugar para que você se dê bem no ano de 2022. Por quê? Porque precisa estar mais conectado com essa energia muito, muito rápida aí do mental. Né? Bem-vindo todo mundo que foi chegando aí, né? Eu não quis interromper aqui o que eu tava falando e fui seguindo aqui. Deixa eu tomar mais um gole. Então, vejam que quando a gente pensa, né, nessas questões de como que é virada de ano daqui um pouquinho, como que vai ser tudo isso e tal, e sempre aquelas expectativas de um ano novo, querendo ou não, né, de acordo com o que a gente vem vendo desde 2019 na realidade, porque toda essa história de pandemia e tal, tudo, e astrologicamente isso é mostrado também, começou no finalzinho de 2019, né? A gente veio com aquele impacto mais forte só em março de 2020, que aliás foi quando começou o ano novo astrológico do outro ano, né? Então, gente, pra gente entender que isso já vem acontecendo há um tempo, e agora, quando chega nesse ano de Mercúrio, com essa baita velocidade, né, que eu falei já de tecnologia e estudo, educação, então o Mercúrio, ele vai trazer muitas mudanças, e a gente vai ver isso na educação, na forma de ensino, né, inclusive recentemente eu recebi alguma coisa aí de notícias, que era justamente disso, que a forma de ensino com relação a escolas de crianças, adolescentes, algumas perspectivas novas de ensino, já muito ligada a essa questão tecnológica, tá? Então, Mercúrio nos traz muito essa força. Agora, você precisa pessoalmente, internamente, com a tua conexão interna, perceber e analisar como que você está conectada com você e como que você está conectada com o teu mundo mental, com as tuas ideias, como que você está conectado ou conectada com a tua, como se diz, as tuas relações com as pessoas no sentido, no quesito das ideias e da inteligência, certo? Porque esse é um ano que quem tiver mega desacordado, quem tiver... quem não tiver usando a inteligência, de fato, vai ter bastante problema, gente, vai ter bastante dificuldade, vai ser um ano bastante desafiador. Eu sei que é um momento de esperança, de virar o ano, e aí depois até de pandemia tudo, e agora, né, vamos ter um ano melhor, tudo. Sim, ótimo, mas é aquilo que eu tava falando, gente, é plantio e colheita. Então é isso, tu quer colher uva, tu vai ter que plantar semente de uva. Não adianta tu plantar semente de uva e querer colher melancia, que não vai rolar. De jeito nenhum. Então, gente, isso que a gente precisa perceber, que tudo que está relacionado ao impacto de como o teu ano de 2022 vai ser, depende
de como você está conectada com você mesma internamente, isso eu diria de uma maneira geral, né? E com relação aos aspectos que regem, quando a gente fala disso, né, de Mercúrio, como você tá aí com a tua inteligência, como que você tá andando com isso. Numerologicamente falando, né, 2022 dá a soma do número 6, né, 2 mais 2 mais 2. Quando se fala de numerologia, isso sim já pega a partir do dia 1º de janeiro, tá? Então, astrologicamente, é a partir de 20 de março que o Mercúrio vai reger esse ano, o próximo, né? Só que numerologicamente não. Por quê? Porque quando entra já o ano, a gente já vira um número de fato, tá? Então, nos estudos milenares da numerologia, a gente já vai considerar 1º de janeiro. E aí, 6, né? Ele é um ano que o número 6, né? Ele fala muito sobre família, sobre lar, sobre você estar ali se relacionando em família, se relacionando com pessoas e com coisas que te levem a esse aconchego do lar. O 6 também está muito relacionado, por exemplo, né, a comida, né, uma boa mesa, uma boa comida e tudo mais. Então, assim, é um ano que a gente pode ver, sim, muito esse compartilhar aí de família e até uma parte de estar ajudando as outras pessoas também, tá? Então, aliás, saindo que a gente tá, né, esse ano de 2021 é 5, numerologicamente, do outro aspecto é Vênus, tá? O astrológico. E aí o 5, né, a gente já sabia que um ano 5 ele podia nos trazer muito uma energia, porque o 5 ele representa mudanças, mas ele representa também, gente, que tem a ver com mudanças, né, brigas e guerras, né, então é um ano que a gente também foi passando, né, ao longo desse ano, de sentir muito essa energia da coisa mais de brigas, de guerras, enfim, de coisas assim que poderiam tá acontecendo, impactando. E aí a gente já vai para um ano mais família, um ano mais tranquilo nesse sentido. Mas lembrem-se que é um ano mais tranquilo de acordo com os teus processos internos, os teus processos emocionais e como você vai estar lidando, né, com essa energia toda, por exemplo, que eu já citei aqui, com relação a essa questão mental na tua vida. Tá? E aí por isso que eu disse que algumas pessoas podem ter bastante influência, inclusive de prosperidade, porque Mercúrio ele é muito de fechar negócios, tá? Ele representa muito isso, a relação de compras e vendas e tal. Então é um ano de bastante movimento para negócios também. Mercúrio, eu não falei, esqueci de falar, mas Mercúrio está bastante relacionado a isso também. Então ele é um ano que ele é muito, muito promissor para as pessoas crescerem profissionalmente, crescerem financeiramente, né, melhorarem a abundância e a prosperidade. Embora eu goste muito de usar a abundância e a prosperidade como uma forma geral para nossa vida, porque se a gente for pensar, ser próspero não é só o dinheiro, mas é também, tá? Porque senão a gente já vai estar considerando escassez, né? Porque daí é como se tu estivesse descartando a questão do dinheiro. Então, o ser próspero é estar próspero com relação às tuas amizades, com relação à tua família, com relação a todos que estão à tua volta, tá? Então, prosperidade acaba sendo uma coisa muito ampla. Então, é um ano que tem esse favorecimento, sim, de acordo com a forma que você souber para lidar com essas energias, tá? Deixa eu respirar um pouco. Vamos pro nosso resumo, gente? Vamos pro nosso resumo pra gente ir pra reta final aqui de hoje, tá? Então, hoje falamos sobre como será o teu 2022, o meu 2022, o nosso 2022. O seu 2022, ele vai ser de acordo com as suas ações. E aí você veja se você prefere continuar tendo muitas vezes ações no impulso ou se você vai traçar ações mais estratégicas para que você tenha resultados melhores, tá?
Que aí vem o outro ponto, que é o planejamento. Programe-se, planeje-se, entenda que o teu planejamento para que daqui a um ano você conquiste aquilo que você quer vai depender de como você vai agir no teu dia a dia, nas tuas rotinas. Então, organize esse teu planejamento. O teu planejamento vai ser importante para que você conquiste tudo aquilo que você quer em 2022, tá? Aí você também precisa lembrar que tudo também vai depender do plantio que você fez anteriormente, que é o que você vai estar colhendo. Então, se você fez um ótimo plantio esse ano, você vai estar colhendo esse resultado do teu plantio no ano que vem. Agora, caso você não tenha feito um bom plantio, você me diga assim, poxa, Gabriele, realmente esse ano eu não fiz coisas tão legais, eu acho que eu não tratei tão bem as pessoas, eu acho que algumas coisas aconteceram assim assado, ok. A minha recomendação e a minha sugestão para você é assim, se você já consegue enxergar isso e ter consciência para isso, ótimo, é o teu primeiro grande passo, porque senão você não vai sair do lugar. Então, você agora sabendo e lembrando que você planta e depois você colhe, se mesmo que você não tenha plantado muito legal, muda agora, começa a plantar boas sementes para que você vá fazer depois, aí tu espera um pouco mais, mas você vai fazer uma boa colheita. Agora, se você continuar sempre fazendo as coisas que você acha que não estavam legais e você continuar plantando daquele mesmo jeito, aí você realmente não vai ter bom resultado, porque você vai continuar colhendo ali o que não é legal, tá? Então, assim, se você se encaixa e acha, putz, eu acho que eu não fiz uma colheita, um plantio legal, muda a forma que você vai fazer o teu plantio. Por isso é importante você se planejar, por isso é importante você ter consciência da tua organização do teu dia a dia, tá? E aí, adeque-se às energias do ano. São energias, gente, que não adianta. Só se tu sair do planeta Terra e for lá para não sei aonde, vai lá para Marte, aí tu não vai estar recebendo essa energia, porque senão todos nós que estamos aqui dentro desse planeta estamos recebendo essa energia do número 6, que é o número do ano, e do Mercúrio, que é o planeta que vai entrar a partir de março nessa regência aí, tá? Então, estimule a sua inteligência, trabalhe a sua inteligência, que você vai precisar muito dela em 2022. Você vai precisar ser muito inteligente, e quem não estiver sendo tão inteligente assim vai ficar muito percebido isso por si mesma, porque as coisas vão caindo ali por terra para que você acorde mesmo e tenha percepção das coisas. Então, acorda agora, aproveita que tu tem até 20 de março para acordar, a organizar aí coisas que de repente não estão bem alinhadas, para que a partir de 21 de março você já esteja vibrando nessa energia de uma forma mais alinhada, com essa energia mental, com essa energia de força, de negócios, de muita rapidez mais alinhada na tua vida, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nesse resumo aqui também. Lembrando que hoje, dia 21 de dezembro, até as 23h59, gente, a gente ainda tá recebendo as inscrições para você participar do evento amanhã. E como foi prorrogado o lote, né, que nem uma mãe que recebe, né, de braços abertos todo mundo, foi prorrogado o lote, e esse então até hoje de noite é pelo valor do primeiro lote, que é R$ 122 no Pix ou R$ 127 lá no cartão, tá? E você pode parcelar em 12 vezes e tal, e fica super baratinho, dá 12 pila por mês, tá? Então, assim, não tem desculpa para você não fazer. Até porque é o encontro de amanhã, que é 22 de dezembro, depois o encontro de 22 de março, 22 de março, depois 22 de junho e 22 de setembro. A cada 3 meses a gente se encontra para organizar esse planejamento e também para fazer algumas aplicações técnicas para te ajudar no que podia estar te travando, tá? Pelo mesmo valor do ingresso, tá? Então você vai estar adquirindo, se você dividir isso, dá R$ 30 por encontro de 3 horas. Então, assim, mais barato que isso, só de graça, só que eu não fiz de graça porque eu acho que tem que ter um interesse, tem que ter uma troca, tá? E principalmente, gente, porque eu quero nesse evento só quem tá muito afim de construir um 2022 melhor.
Porque quem não tiver, gente, não é para você. Se você não tá interessado em construir um ano melhor no ano seguinte, tudo mais, de se empenhar, de fazer a tua programação e teu planejamento, não seria para você esse evento, tá? De repente pode ter alguma outra coisa que te ajude, porque a minha proposta dentro desse evento é botar a mão na massa contigo, é você, te ensinar ali a melhor forma de escrever e de fazer ali a tua programação, para que o teu ano, no ano que vem, você consiga chegar em dezembro e diga assim, uau, que legal, eu consegui um monte de coisa que eu não vinha conseguindo, porque simplesmente eu largava de mão meu planejamento, entendeu? Então, assim, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que aconteça, que você realize, que você prospere, tá? Porque é isso que todos nós temos que fazer aqui nesse mundo, para que as outras pessoas possam se beneficiar e melhorar e serem ajudadas. Cada vez mais pessoas têm que sair desse travamento, desse bloqueio e têm que prosperar, tá, gente? Você não nasceu para ser escassa, você não nasceu para ser coitada, você nasceu nem vítima, você nasceu para prosperar, você nasceu para fazer alguma coisa bem feita e você nasceu para ir para o mundo e viver a vida e ajudar outras pessoas que de repente não vão ter a consciência. Mas quanto mais uns ou outros forem acordando, mais resultado a gente vai tendo para todas as pessoas, tá bom, gente? Então é isso, ó, eu já aproveito e eu agradeço muitíssimo pela presença de todos vocês ao longo de 2021, que foi um ano de muitas lives, de muitas meditações e um ano que eu tive bastante presente já aqui no nosso canal. E eu agradeço a presença de cada um de vocês. Quem tá aqui no Instagram e ainda não me segue no YouTube, eu convido que vá pro YouTube também, porque em 2022 promete, alinhado com todo esse movimento que eu falei, tenha certeza que vocês vão ter muito movimento da minha parte em 2022, tá? Então essa é a última live desse ano, mas de janeiro aí pra frente já tem várias coisas aí acontecendo e que vocês vão ter novidades. Eu vou tirar uns dias de férias, mas depois a gente volta com bastante força, principalmente a força de realização, para que você tenha uma vida mais tranquila, tranquila por dentro de você, mas com muito movimento fora, ao teu redor, porque a nossa energia gira e você vai estar sempre em movimento. Então, gire, faça teu movimento girar para que você tenha de fato aí bastante crescimento pessoal, tá bom? Então é isso, gente. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês, de todas vocês, principalmente quem ficou até o final comigo. Beijão!